Vamos dar início à semana 3 do volume 5 do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do Ensino Fundamental do componente curricular de Língua Portuguesa. Na semana 3 do PET de Língua Portuguesa do terceiro ano do Ensino Fundamental, vamos estudar leitura e interpretação de textos narrativos. Atividades. Número 1. Leia o texto com atenção e responda às questões. O vento e o sol. O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era o mais forte. De repente, viram um viajante que vinha caminhando. Sei como decidir nosso caso. Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco será o mais forte. Você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O vento começou a soprar com toda a força. Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo. Desconsolado, o vento se retirou. O sol saiu de seu esconderijo e brilhou com todo o seu esplendor sobre o homem, que logo sentiu calor e despiu o paletó. Letra A. Qual é o título do texto? Letra B. O que o sol e o vento estavam disputando? Como alternativa, apresentamos algumas opções voltadas à criança que não sabe escrever com autonomia. Marcar a resposta correta. O mais bonito, o mais forte ou o mais brilhante? Então, o que é que o vento e o sol estavam disputando? Eles estavam disputando quem era o mais bonito, quem era o mais forte ou quem era o mais brilhante? Você vai marcar um X na resposta correta. Quando você marcar o X, você pode voltar aqui em cima e escrever corretamente a resposta. Letra C. Qual dos dois conseguiu fazer o homem tirar o casaco? Como forma alternativa, apresentamos algumas opções voltadas à criança que não consegue escrever com autonomia. Marcar a resposta correta. Nenhum dos dois, o sol ou o vento? Então, qual dos dois personagens ganhou a disputa? Nenhum dos dois ganhou? O sol ganhou ou o vento ganhou? Depois que você marcar a resposta correta, escreva a resposta aqui na letra C. Letra D. O que o vento fez ao perceber que não conseguia fazer o homem tirar o casaco? Como alternativa, apresentamos algumas opções voltadas à criança que ainda não escreve com autonomia. Marcar a resposta que considera correta. Soprou mais forte, foi embora ou fez chover? Então, quando o vento percebeu que não ia conseguir fazer o homem tirar o casaco, o que é que o vento fez? Soprou ainda mais forte? Foi embora ou fez chover? Quando você marcar o X, volte na letra D e escreva a resposta correta. Letra E. Onde o sol estava escondido? Como forma alternativa, apresentamos algumas opções voltadas à criança que não consegue escrever com autonomia. Marcar a resposta correta. Atrás da nuvem, atrás da árvore, na frente do vento. Então, onde o sol se escondeu para que o vento pudesse soprar, para tentar tirar o casaco do homem? Onde foi que o vento se escondeu? Em uma nuvem, atrás da árvore ou na frente do vento? Assim que você descobrir a resposta, volte na letra A e responda corretamente. A partir da atividade número 2, nós vamos precisar de uma explicação sobre o que são pronomes. Então, preste atenção na explicação para que você consiga fazer as outras atividades. Pronomes. Os pronomes representam a classe de palavras que substituem ou acompanham os substantivos. Podemos classificar os pronomes em pessoais, possessivos, demonstrativos, ou ainda pronomes de tratamento, indefinidos, relativos
ou interrogativos. Os pronomes pessoais são aqueles que indicam a pessoa do discurso, ou seja, a pessoa que está falando, a pessoa de quem se está falando, ou ainda a pessoa com quem se está falando. Exemplos: eu gosto muito da Ana. Nessa frase, a palavra eu é um pronome pessoal, pois ela indica quem está falando. Ele é um menino educado. Nessa frase, a palavra ele é um pronome pessoal, pois indica de quem eu estou falando. Eu estou falando do menino. Vocês gostam de cinema? Nessa frase, vocês é um pronome pessoal, porque indica com quem eu estou falando. Eu estou falando com vocês. Pronomes possessivos são aqueles que transmitem a ideia de posse. Exemplos: esta caneta é minha. Nessa frase, a palavra esta é um pronome possessivo, pois ela indica de quem é a caneta. A sua bolsa é verde. Nessa frase, a palavra sua é um pronome possessivo, pois ela indica de quem é a bolsa. O nosso horário acabou. Nessa frase, a palavra nosso é o pronome possessivo, pois ele mostra de quem é o horário. Pronomes demonstrativos são utilizados para indicar a posição de algum elemento em relação à pessoa, seja no discurso, no tempo ou no espaço. Exemplos: estacione naquela vaga. Nessa frase, a palavra naquela é um pronome demonstrativo, porque mostra em qual vaga a pessoa vai estacionar. Segure este caderno. Nessa frase, a palavra este é um pronome demonstrativo, porque mostra qual caderno a pessoa deve segurar. Essa blusa amarela é sua? Nesta frase, a palavra essa é um pronome demonstrativo, pois está mostrando qual é a blusa. Agora que já aprendemos sobre pronomes pessoais, pronomes possessivos e pronomes demonstrativos, vamos continuar as nossas atividades. Número 2. Reescreva as frases substituindo os substantivos sublinhados por pronomes pessoais. Letra A. O vento e o sol estavam disputando. Qual dos dois era mais forte? Então, as palavras que vocês vão substituir é o vento e o sol. Nós vamos trocar essas duas palavras por um pronome. Qual é o pronome mais adequado? O pronome ele, o pronome nós ou o pronome eles? Então, você vai descobrir a resposta correta e reescrever a frase usando um desses 3 pronomes. Letra B. O vento começou a soprar com toda a força. A palavra que você vai substituir pelo pronome é o vento. Qual é o pronome mais adequado? Eu, ele ou tu? Assim que você achar a resposta, você reescreve a frase usando o pronome que você escolheu. Número 3. Na frase, você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O pronome se refere-se a quem? Você, ao vento, ao sol ou à nuvem? Então vamos observar a frase. Você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. Esse pronome se, ele está substituindo o nome. Qual é o nome que ele está substituindo? Você, ao vento, ao sol ou à nuvem? Número 4. Encontre no texto um pronome possessivo, ou seja, um pronome que indica posse, e circule-o. Pronomes possessivos.
meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus, suas, vosso, vossa, vossos e vossas. Então, você vai voltar lá no texto do vento e o sol, procurar um pronome possessivo e vai circulá-lo. Se você precisar, volte na explicação para tirar as dúvidas sobre o que é um pronome possessivo. Número 5. Os pronomes demonstrativos são palavras que apontam, mostram um ser, indicando proximidade. Este, estes, esta, estas, isto, esse, esses, essas, essa, isso, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. No texto O Vento e o Sol, o pronome demonstrativo que aparece é ele, se, seu ou aquele. Se precisar, volte lá no texto, faça uma nova leitura e procure qual é o pronome demonstrativo que está sendo citado lá no texto. Se precisar, volte na explicação e tire suas dúvidas. Assim, nós encerramos a semana 3 do volume 5 do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do Ensino Fundamental do componente curricular de língua portuguesa. Não se esqueça de realizar as atividades de acordo com a orientação do seu professor. Até a próxima semana!